Nesse tutorial, eu vou demonstrar como é o processo de cadastrar tokens de design no GStudio. Se você não está familiarizado com o conceito de tokens de design, eu recomendo verificar as referências que nós disponibilizamos em nossa documentação. E se mesmo assim for difícil para você realizar esse processo, eu recomendo simplesmente pensar nos seus padrões visuais e tentar organizá-los em pequenas propriedades de estilo e levar para a nossa planilha. Bom, nesse exemplo eu vou utilizar os nossos padrões do GStudio. Então eu tenho aqui cores, textos, padrões de bordas, sombra, e eu vou utilizar o Figma no modo de Inspect para poder visualizar as propriedades e cadastrá-las na planilha que a gente utiliza como exemplo. O primeiro passo é criar uma cópia dessa planilha, que assim vai ser possível editar os valores que estão nas linhas. Os valores já preenchidos são os valores da folha de tokens padrão que vem cadastrada toda vez que é criado um novo projeto no GStudio. A gente deixa aqui algumas orientações para facilitar o processo. Por exemplo, na coluna A de categoria, a gente deixa pré-listado os tipos de tokens que são aceitos nesse momento. E aqui na coluna D, a gente deixa uma fórmula para que você forme o nome do label do seu token. Você não precisa segui-la, é só uma orientação para facilitar o processo de preenchimento. Eu vou criar um token de cor, seguindo aqui a nossa paleta de UI. Nós temos basicamente duas paletas principais, uma de UI e uma de cores primárias. Para começar, eu vou cadastrar esse valor aqui, que é o meu token UI01. Eu vou apagar então todos os valores da planilha, deixando apenas os valores da coluna D e F. A coluna D para me ajudar a formar o nome do token e a coluna F para me lembrar qual unidade eu devo utilizar. Eu vou criar então um token de color. A minha category vai ser UI. A minha variável vai ser 01 e o meu token value será esse valor aqui desse hexa. Vou colocar esse campo aqui como texto para ele me permitir digitar 01 para ficar bem fiel ao que eu tenho no Figma. Vou criar aqui o meu token UI02 com esse hexa. Eu vou adiantar agora no vídeo parte desse processo de colors para a gente falar dos tokens de tipografia. Bom, estou finalizando o processo de cadastrar os meus tokens de cores. Estou cadastrando o meu último token, que é o meu color, da categoria suporte, com a variável warning. Bom, agora vamos então para os nossos tokens de tipografia. Hoje, os tokens de tipografia permitidos no GStudio são apenas tokens de font size e font weight, que é o peso da fonte. Em breve, também teremos a possibilidade de cadastrar tokens de família. Olhando aqui para a nossa escala tipográfica, nós temos 11 padrões de textos e nós vamos cadastrar de forma separada os tamanhos e os pesos de cada uma delas. Muitas pessoas confundem o valor que deve ser cadastrado para os pesos, pois normalmente, quando a gente fala de pesos de fontes,
nós estamos falando em características como normal, medium, bold. E a gente deixa em nossa documentação alguns valores correspondentes para cada um desses pesos. Então, basta fazer uma correspondência do tipo, do peso que está sendo utilizado e inserir na planilha o valor correspondente aqui, conforme essa lista. Começando então a inserir os nossos tokens, vamos primeiro inserir os tokens de tamanho e depois inserir os tokens de peso, que estão aqui embaixo. Meu primeiro token vai ser o tamanho H1, que ele tem 58 pixels. Vamos começar então a inserir o nosso token de tipografia. Eu vou selecionar aqui a categoria como Typography, o meu Category Group como H e a minha variável como 1. E eu vou colocar aqui então o tamanho de 58. Vou inserir agora o meu H2. E o tamanho do meu H2 é 46. Novamente vou acelerar o vídeo até a gente chegar na parte de tokens de pesos. Bom, iniciando então o processo de cadastrar tokens de pesos de tipografias, nós vamos cadastrar aqui o nosso primeiro token. Eu vou chamar o meu Category Group de Weight. E vou cadastrar o meu primeiro token, que é o Regular, com valor 400. Bom, terminado então o cadastro dos nossos tokens de tipografia, vamos agora então cadastrar os nossos tokens de bordas e sombras. Antes de continuar, eu vou corrigir a nossa coluna de unidade aqui, a coluna F, para não ficar confuso depois. Eu deixei ela aqui para a gente ter alguns exemplos e lembrar quais as unidades devem ser inseridas. E agora eu vou corrigir para ficar correto conforme os tokens que a gente já inseriu. Essa coluna ela não interfere em nada no processo de levar esses tokens para o GStudio. É apenas uma orientação para nos ajudar no processo de cadastro.